Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar uma conquista muito importante para mim e eu não havia tido tempo de compartilhar isso antes e também eu estava esperando as coisas ficarem mais certas para eu trazer isso aqui. Mas a notícia, como vocês já viram aí no título do vídeo e algumas pessoas também já viram no meu Instagram, é que eu consegui passar em medicina pelo ProUni e na Unifax, que é uma universidade em Salvador. Para quem me acompanha há um tempo maior, sabe que a minha prioridade era conseguir fazer medicina em Salvador e com uma bolsa de 100%. Então, assim, quando eu consegui isso, né, e agora também eu tô muito feliz. E eu vou contar um pouco de como foi esse processo e como isso tá sendo. Bom, eu havia passado em medicina pelo FIES, na cidade de Camaçari, na Unifamec. E eu havia até postado um vídeo aqui no YouTube, né, dizendo que eu tinha passado no FIES e tal. Bom, o resultado da lista do FIES saiu primeiro do que o do ProUni. Então, quando eu passei em medicina pelo FIES, como eu tinha gostado da faculdade da cidade, eu mudei e comecei a fazer a faculdade. Uma semana depois de eu ter começado as aulas pelo FIES, porque as aulas começaram no dia 24, aí uma semana depois, mais ou menos, que foi dia 1º de maio, saiu a primeira lista de espera do ProUni. E eu já estava com uma expectativa para essa lista, inclusive eu achava que eu tinha mais chance de passar na lista do ProUni do que na lista do FIES, devido às minhas posições. Mas enfim, é sempre uma surpresa, né? E aí, quando saiu a primeira lista de espera do ProUni, eu tava na posição 13 de 11 vagas. E eu vou colocar até um print que eu tirei no dia aí pra vocês verem. Então, quando eu vi que eu tava na posição 13 de 11 vagas, eu já fiquei assim bastante esperançosa, por conta que das 12 pessoas que estavam na minha frente, bastava duas não levarem a documentação ou reprovar na documentação, enfim, que eu já iria ser convocada. Então, no dia 1º de maio, né, eu vi a minha posição ali na lista de espera do ProUni, e aí o que eu fiz foi reunir os documentos necessários e enviar para a faculdade para que eu continuasse participando do processo seletivo. No dia 2, eu já havia reunido todos os documentos e enviado para a instituição. Na verdade, eu enviei para um site que eles disponibilizavam, aí eu enviei lá tudo certinho e fiquei aguardando os documentos serem analisados. Eu lembro que nesses dias eu fiquei assim, bastante ansiosa, por conta que quando eu enviei os meus documentos para a faculdade, que eu passei pelo FIES, no dia seguinte eles já me retornaram dizendo que a documentação foi aprovada. Mas no ProUni não, eu enviei meus documentos no dia 2 e eu só tive um retorno no dia 11, já era assim, à tarde. E eu tava um pouco mais ansiosa também com a documentação do ProUni, porque o ProUni ele é bem mais, eu achei bem mais rígido na questão de documentação. Então pediam mais documentos, tinha a questão de comprovar renda, assim, era bastantes detalhes. Mas eu fiz o que estava ao meu alcance. Depois que eles analisaram a minha documentação, eles deram um retorno e eles pediram um documento a mais, né, que era para minha mãe fazer uma declaração de renda autenticada no cartório e fazer com o corretor para comprovar a renda dela. Essa questão da documentação deu uma complicadazinha, assim, mais no final do prazo. Que, enfim, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas deu uma dor de cabeçazinha. O documento ele era até fácil de conseguir, mas a questão do prazo, né? Porque eles deram prazo que estava muito curto, enfim, foi uma complicaçãozinha. Teve um dia até que eu fui na Unifax para tentar resolver essa questão da documentação e eu lembro que eu saí assim, sem esperanças praticamente, porque tava bem difícil para eu conseguir enviar a documentação, esse documento que estava faltando, devido à questão do prazo. Mas graças a Deus e também a Maria Júlia, que foi a minha consultora, né, da Inspirali, desde o dia em que saiu a primeira lista de espera do ProUni, ela estava ali me acompanhando e ela conseguiu resolver essa questão do documento que estava faltando e a questão do prazo também. O sistema ele me deu um novo prazo e eu consegui mandar esse documento e deu tudo certo. E aí, no dia 16 foi quando eu recebi a mensagem, né, de que todos os meus documentos tinham sido aprovados e que eu também havia sido aprovada, por conta que eu fiquei dentro da quantidade de vagas. E aí eu fiquei assim, desacreditada, mas também muito feliz. Eu me esforcei muito por isso. Quem tem conhecimento, né, sabe que eu tava tentando há 3 anos.
Algumas pessoas já têm conhecimento que eu estava tentando passar em medicina faziam 3 anos. Eu comecei um curso antes disso, né? Tentei me encaixar em outra área, mas eu não me identificava, não estava feliz. E eu saí, né? Tive que lidar com várias questões, com as questões de reprovações em processos seletivos, com opiniões alheias também, que às vezes eram meio chatas. Mas enfim, é algo que todo vestibulando precisa lidar. Para encarar aí esses 3 anos de estudos, e eu havia conseguido, né, já 2 aprovações em medicina pelo FIES, e agora eu consegui a minha tão sonhada aprovação com a bolsa de 100%, porque claro que é muito bom conseguir passar pelo FIES também, mas a gente ter essa tranquilidade, né, de estar com a bolsa de 100%, sem precisar ter essa preocupação de pagar algo no final, é bastante importante para a gente que é estudante, ainda mais para quem é baixa renda. Então, eu fiquei muito feliz e eu sinto como se, assim, tudo tivesse se encaixado perfeitamente. Ao longo da minha preparação, às vezes eu não entendia, né, porque eu estava há 3 anos tentando e ainda não tinha sido aprovada. Eu não entendia, né, tipo, as reprovações, às vezes faltava pouco para conseguir uma aprovação. Por exemplo, no segundo semestre do ano passado eu havia ficado em 10 de 6 vagas no ProUni em outra faculdade aqui de Salvador, mas não fui chamada, então assim, foi relativamente perto, mas não deu. E às vezes eu ficava sem entender, né, por que eu não conseguia, tipo, porque eu me esforçava tanto, eu estudava tanto, me dedicava tanto, e por que a minha aprovação não chegava. Mas hoje eu entendo que eu acredito muito em Deus e no universo também, e hoje eu entendo que eles programaram tudo como deveria ser, sabe? Então, tipo, eu sinto que a aprovação, ela era pra ser agora, era pra ser nesse ano. Como eu já falei, eu tinha muita vontade de fazer medicina aqui em Salvador e com a bolsa de 100%. Então, assim, parece que quando chegou o momento certo, eles prepararam tudo, sabe, de uma maneira muito melhor do que eu imaginava e me entregaram isso, porque, assim, encaixou tudo perfeitamente, sabe? Eu vou fazer medicina com a bolsa de 100% na cidade que eu sempre quis morar, que foi em Salvador. Eu passei numa faculdade que foi a Unifax, é uma faculdade que eu já tinha vontade de estudar. Já tinha uns 2 anos que ela era a minha prioridade dentro do ProUni, né? Porque como é uma faculdade particular, só daria pra eu estudar nela pelo ProUni. No FIES seria inviável por conta da mensalidade, que é muito alta. Atualmente a mensalidade na Unifax está em R$ 14.037. Então, assim, no FIES era inviável e mesmo que desse, eu acho que eu não faria, porque no final fica muito dinheiro para pagar. Mas eu consegui passar pelo ProUni, então, assim, eu fiquei muito, muito feliz. E é isso, sabe? Eu acho que é de fato aquilo que o pessoal fala. Parece clichê, mas quando chega o momento, tudo acontece perfeitamente. E foi bem difícil esses últimos dias. Quando eu fui no banco contratar o meu FIES, foi bem difícil. Eu quase não, quando eu consegui fazer a contratação do FIES, já foi assim no penúltimo dia, porque o banco tava dando uns problemas. E, enfim, foi toda uma agonia, mas aí consegui contratar o meu FIES, depois saiu o resultado do ProUni. Tive bastante dificuldade com a questão da documentação, por conta dos prazos, mas consegui passar por isso também, com a ajuda de algumas pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. E, enfim, né, no fim deu tudo certo. E eu demorei pra gravar esse vídeo, como eu já falei, a questão do tempo tava muito apertado, porque eu tava fazendo medicina pelo FIES integral aqui em Camaçari. Enquanto eu tava fazendo medicina, eu precisei mudar aqui pra Camaçari, e aí eu tive que procurar aluguel, eu tive que visitar apartamentos, fazer o aluguel, eu tive que pesquisar móveis pra comprar, fazer a compra, esperar chegar. Isso enquanto eu tava fazendo faculdade, então eu tinha que estudar também. Eu fiquei um período hospedada em outra cidade, e aí tinha que ficar me locomovendo todo dia pra cá. E assim, logo depois também que eu comecei a faculdade no FIES, eu já tive que enviar os documentos pro ProUni, assim, foi toda uma dificuldade também. Então, assim, realmente, esses últimos 2 meses eu sempre tava, assim, uma coisa atrás da outra, seja para procurar lugar para morar, móveis, a faculdade no FIES, a faculdade no ProUni, assim, tava tudo muito cheio.
E ainda tá, né, e vai continuar, mas enfim, eu sou muito grata por tudo isso. E a princípio, as minhas aulas eram para ter sido postergadas para o segundo semestre ou para o início do próximo ano. A faculdade, ela tinha me dado, né, essa informação, porém, na quarta-feira, se eu não me engano, dia 8, a universidade, ela entrou em contato comigo para dizer que a matrícula não iria ser postergada. E aí o pessoal, né, que passou na lista de espera do ProUni, todos já vão entrar agora. As nossas aulas vão começar segunda-feira, né, dia 12 de maio. E aí eles vão desenvolver lá algumas estratégias, enfim, para a gente conseguir repor o conteúdo que foi perdido até então, por conta que a turma, né, ela já começou em fevereiro. E, enfim, né, as aulas já vão começar. E a última semana ela também foi bastante agitada, porque depois que a minha documentação do ProUni foi aprovada, eu fiquei esperando o termo da bolsa do ProUni para assinar e finalmente conseguir cancelar o FIES. E aí o termo ele chegou na segunda-feira à noite, já dessa semana, aí eu assinei. Na terça-feira eu fui ao banco, cancelei o FIES e fiz a solicitação na FAMEC para cancelar a minha matrícula. E aí na quarta-feira à tarde eu voltei na faculdade que eu fazia pelo FIES para cancelar a minha matrícula. Não deu para cancelar naquele dia, aí foi adiado para a quinta-feira, ou foi a sexta? Não, foi adiado para quinta-feira. E aí, só que aí na quarta à tarde a Unifax entrou em contato para dizer que as aulas já iriam começar na segunda, sendo que até então eu achava que ia começar no mínimo lá para o segundo semestre, que foi o que eles tinham avisado, e eu estava me preparando para começar no segundo semestre. Inclusive eu estava me planejando para depois que cancelasse o FIES, eu ia estar sem aula, fazer até um vídeo, tipo, me reorganizando, porque os últimos 2 meses foi bastante corrido. Mas enfim, aí na quarta tarde eles já informaram que na segunda as aulas iriam começar. E assim, está sendo bastante coisa para acompanhar, né, em pouco tempo. Mas como eu já falei, eu sou muito grata. Tô tentando lidar com tudo da melhor forma que eu posso. Mas eu acredito que agora as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas, né, por conta que eu já cancelei o meu FIES. Na quarta-feira mesmo eu já fiz a minha matrícula na Unifax, já tô com a minha bolsa do ProUni. Então assim, já tá tudo certo para começar as aulas. Eu também já organizei todo o meu material, já tá tudo organizado para ir para as aulas, sabe? E eu consegui também aqui em Camaçari fazer o cadastro em um transporte universitário, né, que tem aqui de Camaçari para Salvador. Então eu já fiz o meu cadastro, tô com a carteirinha e aí todos os dias, né, eu vou ficar indo nesse ônibus universitário daqui de Camaçari para Salvador e vou voltar nele também. E eu já vou pegar ele perto aqui de onde eu tô morando e ele vai me deixar perto da Unifax. Então, assim, graças a Deus eu não vou ter gasto nenhum com a questão do transporte. E eu vou ficar pegando esse ônibus universitário mais ou menos até outubro, por conta que é em outubro que termina o contrato aqui do apartamento que eu fiz em Camaçari, que eu fiz o contrato de 6 meses. E eu, sabe, tipo, como é muita coisa acontecendo, eu também não quero quebrar o contrato, então eu não vou sair por agora, vou ficar indo no ônibus universitário, por mais que seja cansativo, né, passar mais ou menos umas 2 horas de ida e umas 2 horas de volta todo dia, só no transporte, indo de Camaçari para Salvador, mas eu vou ficar indo nesse ônibus. Em outubro é que eu vou mudar para Salvador e aí vai sobrar mais tempo na minha rotina porque eu vou estar morando mais perto da faculdade. E falando um pouco, né, bem brevemente de como vai ser a minha rotina, vai ser assim bem cansativo até eu finalmente conseguir mudar para Salvador, porque esse ônibus universitário eu vou ter que pegar o das 5 da manhã, porque o horário das aulas na Unifax, né, medicina é período integral, então as aulas são das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, para chegar lá de 8 da manhã, eu vou ter que pegar o ônibus universitário das 5. Então, todos os dias, 5 da manhã, eu vou ter que estar no ponto de ônibus, o que significa que eu vou ter que sair de casa umas 4h40 no máximo, mas eu vou ficar saindo umas 4h30 para não perder o ônibus. Então, eu vou ter que ficar acordando umas 3h30, 3h40 todo dia, até finalmente conseguir me mudar. Eu vou tentar ficar indo dormir cedo, tipo umas 8, 8h30 da noite, porque dessa forma eu vou conseguir dormir melhor e vou me sentir menos cansada, né? E também, quando eu sair da faculdade, vai ser 5 da tarde, então eu devo chegar aqui em casa umas 7 da noite. Enfim, eu tenho consciência de que vai ser algo cansativo, né?
até eu finalmente conseguir me mudar para Salvador, por conta desse tempo que eu vou gastar no transporte. Mas, graças a Deus, vai ser algo temporário, né? Não é permanente. E eu vou criar estratégias para tentar fazer com que isso não fique tão cansativo. E também, pelo menos eu vou estar indo em um ônibus universitário, né? Não vou precisar ficar pegando aqueles ônibus da cidade, que tipo, vai lotadão de gente. Eu ainda não sei como são esses ônibus universitários, mas como eles são por vaga, eu acredito que seja mais organizado. E também só vai estudantes, né? Eu já vou pegar perto de casa e descer ali na faculdade. Então eu acho que vai ser bem melhor do que se eu ficasse pegando o transporte da cidade, porque o transporte da cidade daqui de Camaçari para Salvador é muito lotado, assim, é uma situação muito complicada. E o vídeo de hoje foi esse, eu queria compartilhar essa notícia com vocês, eu estou muito feliz. Eu tentei fazer esse vídeo mais curtinho, não sei se deu muito bem, né, mas enfim, era isso. Passei em medicina pelo ProUni na Unifax em Salvador. E segunda vão começar minhas aulas, eu estou muito feliz. É muito boa a sensação de poder começar a faculdade sem ter que estar mais preocupada em estudar pro Enem, pro vestibular, sabe? Tipo, a pessoa se sente assim, leve de tipo, nossa, eu vou poder me dedicar à faculdade e a me desenvolver profissionalmente. Então, por exemplo, tem várias coisas na faculdade que eu quero fazer, que eu quero aproveitar. Tem muitas também que eu sei que eu só vou poder começar a fazer a partir do segundo semestre. Mas, sabe, tipo, eu vou poder estar me dedicando na faculdade pra investir também na profissional que eu vou ser. Então, é muito, muito boa a sensação. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que algumas das pessoas que estão vendo esse vídeo devem ter interesse, né, em tentar medicina pelo ProUni. E eu espero que dê tudo certo pra vocês também, enfim, independente do processo seletivo. E quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade, eu não costumo postar muita coisa por lá. Mas se vocês quiserem seguir, fica à vontade, o perfil é aberto. Eu já deixei aberto justamente por conta aqui do YouTube, pra quem quiser me seguir lá, conseguir ver as coisas. E não esqueçam de se inscrever no canal. Eu queria estar trazendo mais vídeos aqui, mas assim, tá muito agitada a rotina e gravar vídeo e editar também demora bastante. Então eu não tô conseguindo, né, gravar tanto, mas eu vou tentar postar pelo menos um vídeo a cada 15 dias. Vou me esforçar pra isso. Então, se inscrevam no canal, não esqueçam de se inscrever, de curtir, porque isso ajuda bastante ao YouTube recomendar mais os meus vídeos, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. E, gente, ignorem o cenário com o qual eu estou gravando os vídeos no momento, porque eu comecei a gravar vídeos no YouTube, mas eu ainda não tenho muitos recursos. Na verdade, o que eu tenho é só eu e o meu celular, que inclusive não é tão bom assim pra gravar, mas eu tô usando ele. Mas, por exemplo, eu ainda não tenho um tripé pra apoiar o celular, ring light, essas coisas assim, sabe? Então, tipo, pra gravar esse vídeo, eu apoiei meu celular aqui na cama, deixei ele apoiado aqui, pra ficar com a janela ali, e foi a melhor forma que eu encontrei pra gravar hoje. Eu tô com essa roupa aqui porque daqui a pouco eu vou no mercado e vou aproveitar para fazer uma caminhada. Mas enfim, relevem eu não estar com um cenário tão legal. Eu acho que o importante é começar, né? Então primeiro a gente começa e depois vai melhorando. E é isso.